Componentes elásticos secundários, no caso, bucha e pivô. De cara, qual a função? A função deles aqui eles têm duas funções, né? A primeira, mais importante, é garantir que não haverá concentração de tensão nas articulações da suspensão. E a segunda função, também muito importante, é o que? Garantir o bom posicionamento da roda na pista, né? A gente vai já saber como, porque isso está ligado à geometria de suspensão. Bom, começando pelas buchas, certo? O que é uma bucha? Uma bucha é uma estrutura de metal e de borracha, certo? Geralmente de formato anelar, onde eu tenho dois anéis, o interno separado do externo por uma camada de borracha. Eu posso ter também um anel interno coberto por borracha, vai depender do tipo de aplicação da bucha. Em geral, numa suspensão independente, comum, McPherson, geralmente existem duas buchas. Pode ter mais em outros tipos de suspensão, pode ter bem mais do que duas buchas, certo? Como é que a bucha funciona? Você pode perceber que aqui em vermelho é a estrutura de borracha, né? É um exemplo. Eu posso ter tudo de borracha, pode ser totalmente preenchido, certo? E como é que ela funciona? Uma vez montada no braço, o braço no local lá, o veículo trafegando, as vibrações da roda, devido às excitações, pancadas que recebe, são absorvidas pela bucha. Por quê? Porque são forças que estão agindo ali, puxando a roda para trás, empurrando a roda para um lado. E o que acontece? Essas forças geram momentos, né? Ou pode chegar na bucha a força mesmo. Ou seja, a bucha ela vai torcer, ela vai ser comprimida, ela vai ser tracionada. Então o que acontece? Ao invés dessas forças e momentos encontrarem uma articulação rígida, ela vai encontrar uma articulação elástica, que vai absorver a energia dessas pancadas e desses momentos, certo? Basicamente é assim que as buchas funcionam, certo? Por que isso é tão importante para o posicionamento da roda? Como eu falei, da segunda função dela. Por quê? Porque essas forças tendem a tirar a roda da posição dela, da posição de alinhamento dela. Então, quando a roda vibra, ela está tendendo a sair da posição dela. E o que é que segura ali? Obviamente, os braços, mas as buchas também são até mais importantes que os braços. Por quê? Porque uma bucha rasgada, quando a roda vibra, sai da posição dela. Aí o que é que acontece? Não volta, porque não tem nenhuma força elástica ali para segurar o braço no local. A roda começa a andar arrastada no chão, a girar arrastada no chão. Então a bucha garante dessa forma a posição da roda. Ela absorve a vibração e impede que a roda, devido às forças que agem ali, seja desviada. O pivô tem uma função parecida, mas ele aqui está muito mais ligado à concentração de tensão do que à parte de vibração em si. O que é que o pivô faz? Ele é uma junta esférica. E junta esférica permite movimentos de translação e rotação em torno do seu próprio eixo, certo? Ele é montado aonde? Ele é responsável por conectar o braço de suspensão na manga de eixo. A gente vai ver mais na frente. Mas por que ele é tão importante? Porque ele permite que essa conexão seja livre de concentração de tensão. São peças rígidas, são peças pesadas, né? Bastante sólidas, né? Não, tem pouca elasticidade, então a vibração e as pancadas, o fluxo de força que passa por ali, pode criar concentradores de tensão se você tiver apenas um pino rígido, além do alto desgaste. No caso do pivô, ele é o que? Ele é um pino com uma cabeça esférica, certo? Embebida por graxa, né? Nesse invólucro dele aqui, protegido por uma coifa externa, certo? Que está fixado na manga de eixo através de uma rosca, certo? Que a manga de eixo já tem um furo apropriado, a rosca ultrapassa esse furo e uma porca autotravante do tipo castelo promove a fixação. Como ela é uma porca castelo, ela está ali para receber um pino travante, né? Que é para segurança, a porca não afrouxar. Em caso da porca afrouxar, ela não sacar e o braço cair, perdendo o controle da suspensão.
né? Basicamente a função do pivô ela está mais ligada à redução, né? Menos a posicionamento da roda, mas mais ligada à redução das concentrações de tensão nas articulações da suspensão. Seguindo adiante com os componentes, chegamos aos componentes amortecedores, que é composto apenas pelos amortecedores. A função deles, amortecer? Não, isso é muito óbvio, mas aliás nem é necessariamente isso, é controlar as oscilações da roda, né? Pegando aquela energia de oscilação da mola, né? Ele converte aquela energia de oscilação, né? da oscilação da mola em energia calorífica, né? E como é que ele faz isso? Rapidamente, o amortecedor ele é um tubo, certo? E dentro eu tenho um cilindro e um pistão corre por esse cilindro guiado por uma haste, né? E essa haste está ligada justamente ao braço de suspensão, né? Ou seja, à medida que a roda excita, né, ela move o amortecedor também, assim como a mola, certo? Então, à medida que o pistão se desloca dentro do cilindro, ele comprime o fluido. Só que em determinada pressão, né, de compressão, válvulas que existem no pistão abrem e o fluido passa de uma câmara para outra dentro do cilindro. Essa travessia por orifícios calibrados, né, da válvula faz o fluido aquecer. Então aquela oscilação, aquela energia que está passando por ali, né, é transformada em energia calorífica, né, porque o fluido aquece, o amortecedor aquece e o ar passando pelo amortecedor o arrefece. Ou seja, você transferiu aquela energia ali. É assim que o amortecedor funciona. Óbvio que tem muito mais detalhe, mas o amortecedor ele precisa de um vídeo só para ele, porque existem variações de amortecedor, existem tipos de amortecedores, variações desse conceito de funcionamento, né, de óleo, tem amortecedores a gás também, né, mas é basicamente isso. Todos os amortecedores funcionam basicamente com esse conceito. Finalmente, os componentes estruturais da suspensão, no caso, o braço de suspensão, a manga de eixo e o cubo de roda. Vamos lá, o braço de suspensão, a função dele é o que? Ele articula a roda na carroceria, né, no chassi no caso, e ele permite que a roda possa se movimentar em relação à carroceria, né, para que ele possa transpor os obstáculos ou os desníveis da pista, né, sem vibrar tanto a carroceria, né, sem que a carroceria se desloque junto, né. Então, os braços podem ser feitos de ferro fundido, alumínio, aço, mas em geral são feitos de aço ou de alumínio, dependendo do projeto, geralmente carros mais caros para redução de peso. É feito em processo de estampagem, certo? Onde você tem folhas de aço que são estampadas no formato do braço e depois soldadas, né? Pontos de solda. Há também alguns processos que usam rebites, mas em geral é pontos de solda. Isso ajuda a reduzir peso do braço. Você também pode ter braços tubulares, né, de aço, né, tubos de aço, mas isso aí não se vê muito em aplicações comerciais, né, no caso o automóvel que você compra. Você vê mais em carros especiais, veículos especiais, né. Em geral possuem pelo menos duas buchas e o pivô, né. Podem ter mais de duas buchas, dependendo do tipo de suspensão. O formato do braço é importante também. Ele é definido de acordo com o projeto. No caso, por que ele é importante? Porque ele vai definir os momentos que vão ser gerados nas articulações, ou seja, nas buchas. Os momentos que vão agir ali, as forças que vão comprimir ou tracionar a bucha, né? Então, o formato do braço, ele está muito ligado a isso, né? Então, atualmente, se você conseguir ver o braço do seu carro, você vai ver que ele tem um aspecto triangular, ou ele tem um formato em L, ou ele tem um formato de banana, que é o conhecido como banana arm em inglês, né? Isso tudo tem uma função,
né? E você percebe também que ele tem um desenho que geralmente arredondado, evitando cantos vivos, justamente para reduzir concentração de tensão. Além disso, você percebe também que ele tem furos. Aquilo ali são pontos estratégicos para passagem de ferramentas para a execução de manutenção. Aliás, o braço ele também deve ser fácil de ser retirado para facilitar a manutenção da suspensão, certo? Então, a função dele é isso, articular a roda na carroceria, na estrutura do veículo, para que essa possa se deslocar em relação à carroceria. Manga de eixo, realmente um componente estrutural. A manga de eixo ela dá suporte aos componentes da suspensão. Ela recebe os braços de suspensão, né? Ela aloja o pivô dos braços de suspensão, então o braço é fixado ali, né? E por estar no pivô, ela permite ser girada, certo? Além disso, a manga de eixo recebe também o braço axial ou o braço de direção, né? Ou seja, já podemos concluir que se ela gira e recebe braço de direção, é a manga de eixo que permite que a roda seja esterçada. Além disso, também serve de suporte em carros em eixos de tração, né? Eixos vivos, como costumamos se chamar. Ela também serve de suporte para os semi-eixos, serve de suporte para o próprio cubo de roda, serve de suporte também no caso de freios eletrônicos, freios ABS. Os sensorzinhos do ABS eles são fixados ali na manga de eixo. Eles têm um pontinho de fixação já feito para eles ficarem lendo a roda fônica que está no cubo de roda. Então a manga de eixo ela tem uma função de permitir o giro da roda, o esterçamento da roda, e estrutural de suporte. Terceira peça estrutural e última, o cubo de roda. Sabe o que é curioso nessa peça? É que ela se chama cubo de roda e é redonda. Eu nunca fui atrás de saber por quê. Um dia eu vou atrás. Mas é isso aí, o cubo de roda ele é uma peça cilíndrica, certo? Onde eu tenho um flange em volta, cheio de furos ou de prisioneiros, dependendo do tipo de fixação da roda, né? E ele está ali, é uma peça de suporte, né? Ele, além de permitir o giro da roda, ele também está ali para suportar as cargas que a roda recebe, as pancadas que a roda recebe, as excitações, né? Além de suportar não só a roda, mas também disco de freio, né? O disco de freio é montado no cubo de roda, né? Então, a montagem do cubo de roda na manga varia, pode ser de duas formas. Se eu tenho um eixo de tração, o cubo de roda vai ser montado o semi-eixo passa por dentro da manga de eixo e recebe o cubo de roda na sua ponta estriada, que encaixa ali e é apertado por uma porca com torque prescrito. E aí sim vem o disco de freio, certo? E encaixa no cubo de roda. E aí finalmente tem a roda que vai lá e encaixa já no disco de freio fixado no cubo de roda. Então é isso, o cubo de roda ele é uma peça de suporte, ele transmite o torque do motor para o disco de freio e deste para a roda, né? Além de servir de alojamento para esses dois componentes. Além disso, para permitir que tenha baixo atrito de rolagem, né? Baixa resistência à rolagem, ele é composto por um robusto rolamento de duas pistas, né? De esferas recirculantes, né? Geralmente são rolamentos bem resistentes, até livres de manutenção, costumam até ser blindados, né? E o que facilita a manutenção deles quando tem que ser trocado. Mas em geral o cubo de roda não é um componente para dar problema, ele geralmente é um componente de alta quilometragem, assim. Você só vai ver problema com o cubo de roda em carros assim que de alta quilometragem, é raro ele dar problema, né? Então é isso, o cubo de roda é uma peça estrutural, robusta, rígida, que está ali para permitir o giro da roda, né? Para transmitir, para receber o giro do semi-eixo e passar para a roda, né? Ou em caso de roda livre, permitir o giro da roda, né? Que ele encaixa na ponta de eixo da manga de eixo e
fica ali como roda livre.